adoração ao nosso Deus. Não há ferrolhos, meu irmão. Não há nada que possa te vencer se você estiver na presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Nós te adoramos, Senhor, por toda a minha vida. Oh, de ajuda espiritual. Que o Senhor possa ajudar todos os meus irmãos que aqui vieram e aqueles que ainda irão chegar. Então, com as mãos erguidas ao céu, diga comigo: Senhor Jesus, me ajude, é o que eu te peço. E aplauda o mais forte que você pode a Ele, bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Tudo bem? Podem sentar, fique à vontade em nome do Cristo. Deus vai ajudar vocês hoje de uma forma tremenda. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com uma palavra fortíssima revelada no seu coração. Quero que você preste bem atenção. Está muito boa a mensagem. Os amigos que estão em casa nos assistindo agora, nós já estamos chegando à nossa 6ª reunião do dia. Hoje o pastor Michael já pregou aqui 7 da manhã. Eu já preguei aqui 9, meio-dia. Fui para o programa que eu fiz ao vivo no SBT. Voltei, preguei 14, preguei 17. E estamos finalizando então a nossa jornada, a nossa saga, agora nesse horário aqui em nome do Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Hoje nós estamos continuando o estudo que nós estamos fazendo do curso Fé, o curso bíblico da fé, como eu tenho denominado, que foi dado ao nosso querido missionário R.R. Soares, há muitos anos atrás, e nós estamos estudando passo a passo. Nós estamos dividindo as lições em módulos e vamos estudando. E o pastor Michael, hoje, nós vamos continuar o estudo. Quem já tem a lição aí em nome de Jesus? Está todo mundo com a lição? Então a primeira parte aqui, toda a primeira folha já foi. Vira a folha e pega o verso dela, por gentileza. E o verso, praticamente a gente acabou tudo também. Praticamente acabamos todo ele, né? O verso. Estamos lá embaixo onde diz assim, ó: exemplos de pessoas que determinaram. Vamos ali, pessoal? Então vamos lá, vamos estudar. Na Bíblia encontramos inúmeros exemplos de pessoas que determinaram. E se bem que talvez pouco conhecessem este termo, e foram bem-sucedidas, podemos destacar o caso do apóstolo Paulo. Na cidade de Listra, estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, vira lá para a última folha, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Isso aqui é um exemplo que eu usei logo quando eu comecei o curso da fé com você, o curso Fé. E esse foi um caso interessante. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, como eu estou pregando aqui a palavra agora. Ele estava pregando o evangelho e daqui a pouco ele viu que o cidadão, esse coxo, ele tinha fé para ser curado. Aí alguém disse: pastor, mas como que alguém consegue enxergar que outra pessoa tem fé para ser curado? Em Marcos, no capítulo 2, nós vemos ali o registro daqueles 4 homens que levaram um paralítico até Jesus. Eles chegam na casa onde Jesus está ministrando a palavra e a casa está lotada. E ao invés de eles irem embora, eles sobem em cima do telhado e eles removem o telhado. Eles fizeram um buraco no telhado. Naquela época não tinha luz elétrica, óbvio, né? E aí o telhado era removível, ele ia para cima e ia para baixo para ter iluminação. E eles puxaram então o telhado e eslargaram o paralítico onde Jesus estava. E parece que a mesma história aqui de ver a fé se repete, porque em Marcos 2, versículo 5 diz assim, ó: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então você vê que a fé, ela é visível. Você consegue demonstrar a tua fé pelas tuas obras, pelas tuas atitudes. Então esse coxo aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, ele devia estar fazendo algum movimento que identificava que ele estava interpretando e entendendo aquela mensagem. E por causa disso, o apóstolo Paulo então notou, viu que ele tinha fé para ser curado. E a Bíblia Sagrada relata aqui escrito que Paulo gritou: levanta, como é que ele falou mesmo? Levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então o que representa aqui? O apóstolo Paulo determinou. Você vê que nesse caso aqui em específico, ele nem usa o nome de Jesus. Ele logo fala:
levanta direito sobre os teus pés. Ele levantou e andou. Eu podia usar outro texto também na Bíblia Sagrada, por exemplo, o próprio apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos 9:32, a Bíblia Sagrada diz assim, ó: e aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, era outra cidade. Aí diz assim agora: e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, já fazia 8 anos, ele era paralítico. E a Bíblia diz que quando o Pedro chegou lá, ele diz assim: ó, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo ele levantou. Mais uma vez aqui ele não usa em nome de Jesus, mas ele declara, ele determina. Então você vê que tanto o caso do apóstolo Paulo, o caso do apóstolo Pedro, você vê registrado que eles não fazem uma oração pedindo a Deus: Pai, cura ele, Pai, em nome de Jesus cura. Não, isso aí os evangélicos fazem. Eu já vi casos da pessoa estar enferma, doente, e aí alguém chega do lado da cama dela no hospital, dobra o joelho no chão, põe a mão assim em cima da cama, e a pessoa começa a orar, e a pessoa diz: Pai, chorando, né, o evangélico, né? Pai, eu te peço, Pai, cura minha mãe, em nome de Jesus. Isso não é bíblico, Novo Testamento. Você pediu uma coisa que ele já lhe deu. Então, ao invés de eu pedir a cura, eu tenho que fazer que nem esses homens faziam. Esses homens, eles olhavam para a situação e determinavam sobre a situação que se resolvesse. E é isso que a gente tem que fazer. Pastor, mas tem vezes que não dá certo. Já a gente vai aprender por que de vez em quando não dá certo. Pastor, eu faço igualzinho. Sai, ou muda, ou levanta, ou essas coisas desse gênero que a gente lê na Bíblia. Eu mando também, pastor, por que não funciona comigo? Será que esses caras eram especiais e que funcionava para eles não funciona para nós? Não, já você vai interpretar e entender melhor o porquê que acontecia com eles que não acontece com a gente. Mas a regra é essa, é determinar. Aí o missionário volta aqui para a gente matar o curso fé aqui na primeira lição, e diz assim, ó: como podemos observar, Paulo não orou para que este cidadão fosse curado. Ele determinou a sua cura. Podemos citar ainda o caso de Josué. Esse aqui para mim, esse aqui é o cúmulo, né? Esse aqui para mim é o ápice de toda a determinação, porque diz assim, ó, que Josué ordenando que o sol e a lua se detivessem, fazendo com que aquele dia se espichasse por mais de um dia. Está lá em Josué 10, versículo 12. Isso aqui, você sabe que o Josué, por que ele fez isso? Porque estava começando a declinar o dia. O dia estava começando a acabar e estava escurecendo. E eles não poderiam lutar com os inimigos durante a noite. E ele pegou naquele ímpeto, né? Naquela inspiração, ele chega e dá uma ordem ao sol e à lua: ô sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E parou tudo. E espichou praticamente como se fosse um dia a mais para que eles vencessem a batalha. Então não é uma coisa mística, tipo, pastor, então eu vou mandar caixa, sai daqui, vai para lá. Não, tem que ter um cunho espiritual, um propósito bíblico e espiritual. E o Josué conseguiu ter êxito, ele determinou, e ele conseguiu esse êxito, ele mandar nos astros. Se você for ver, Jesus um dia ele falou com a febre. Ele disse à febre da sogra de Pedro: sai dela, né? Tipo, ele repreendeu, deu uma bronca na febre. Você vai ver hoje mesmo, eu vou pregar para você daqui a pouco, Jesus falou com uma figueira. Jesus mesmo falou com a tempestade, não falou? Vento, cala-te, mar, aquieta-te. Você vê, são coisas que aparentemente são inanimadas, mas eles determinaram. Jesus determinou, Josué determinou, Paulo determinou. E quando eles determinavam assim, de fato e de verdade, as coisas sucediam e aconteciam. E pode acontecer comigo e contigo. Lembra que eu falei bem no comecinho desse estudo? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos a coroação da criação divina. A gente precisa assumir esse posicionamento como filho de Deus e ter essa autoridade para fazer isso. Podemos fazer? Podemos. De vez em quando nós não encontramos a inspiração correta para fazer, mas quando encontramos, somos abençoados. Então acaba aqui a primeira lição. O questionário, você que está em casa e você que está aqui na igreja, faça em casa. Hoje teve uma irmã que ela falou assim: pastor, do questionário eu errei só 2. Eu falei: não podia ter errado nenhuma. Depois você faz o questionário em casa. Guarda então a lição número 1 aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora vamos para aquela que eu quero chegar. Essa aqui tá boa hoje, hein? A lição número 2 a gente vai fazer só até a primeira parte ali, tá? Então, meus amigos que estão nos assistindo, nós vamos entrar agora na lição aqui, a segunda lição, 5 passos da vitória. Deus vai te ajudar bastante aqui, tá?
olha só que interessante, os 5 passos da vitória. Aí o missionário começa com uma passagem sobre o Senhor Jesus aqui, que nós vamos meditar. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, a figueira, né, não achou senão folhas, porque era tempo de figos, não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vamos só fazer a história. Jesus estava com fome, ele vai então até a figueira. Quando Jesus ele chega então nessa figueira, que estava toda verdinha, bonita, ela não tinha figos. Aí Jesus fala com ela. Como eu falei para vocês, Jesus falou com algo inanimado que aparentemente não tem vida. E ele diz assim, quer dizer, não tem vida humana, né? E ele pega e chega e fala assim, ó: nunca mais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram, mas aparentemente não aconteceu nada. Eles até de repente acredito que nem entenderam direito. Pô, Jesus falando com a figueira, ficou brabo, deu uma bronca na figueira. Uma vez, por exemplo, eu peguei meu pai no porão de casa onde eu morava, brigando com o martelo. Ele brigava com o martelo, só porcaria, eu vou quebrar, que a gente quebrava, não sei o quê. Falei, falando com o martelo, né? Então Jesus ele vai e fala com a figueira. Aparentemente não aconteceu nada. Só que quando você pula do versículo 14, você vai para o versículo 20, Jesus ele passa um dia todo em Jerusalém, faz o que ele tem que fazer em Jerusalém, cumpre a missão dele e diz assim: e eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E agora começa o nosso estudo hoje. E Jesus, dando a lição, respondeu dizendo: tende fé em Deus, que eu vou explicar bastante isso hoje. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que se disser lhe será feito. Vamos recapitular então. Aí Jesus, ele foi lá, falou com a figueira, ele pega e entra para Jerusalém. Ok. No outro dia eles saem de Jerusalém, e Jesus ele ia passando, pessoal. Jesus foi passando, foi embora. Quando Jesus está passando, Pedro foi olhando, espera aí, mestre, Senhor Jesus, só uma coisinha. A figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se secou desde as raízes. O que significa isso? As folhas, elas estavam começando a secar, mas a raiz tinha saltado para fora. Então a raiz estava para fora seca, a raiz ficou para fora seca, assim, ela soltou da terra, e o restante estava começando a secar. Então ela estava morrendo desde as raízes. Só para você entender. Então, se você fosse ver, a figueira continuava algumas partes verde, mas a raiz já estava seca. E aí ele chama a atenção e disse: mestre, aquilo que o senhor falou ontem, nós estamos enxergando. Aí Jesus explica: Pedro, você tem que ter a fé do tipo de Deus. Não, pastor, é fé em Deus. Fé em Deus no português original, no nosso português, mas no original não é fé em Deus. Eu vou te explicar já o que ele quis dizer com isso. Tem que ter fé em Deus, Pedro, o do tipo de Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que se disser será feito. O que ele quis falar? Pedro, olha como é que funciona a fé bíblica. A fé bíblica é assim, ó: você fala, e ainda que você não tenha visto absolutamente nada daquilo que você falou, vira as costas e continua crendo mais naquilo que você disse do que naquilo que você está vendo. Essa é a verdadeira fé bíblica. Quando você acredita mais no que você fala do que naquilo que você está vendo. Vira as costas e vai embora. Porque aquilo que você falar, se você tiver certeza daquilo que você disse, se você não repetir mais 1, 2, 3, 4, 10 vezes a mesma determinação, mas você crê naquilo que você falou, se você não duvidar dentro de você, você virar as costas e ir embora, o que você disse acontece. Em outras palavras, Pedro, você vai acabar enxergando aquilo que você falou, quando você fala crendo no que disse. Vamos repetir comigo em voz alta? Diga: eu vou acabar enxergando aquilo que eu falo quando eu fico firme naquilo que eu disse. Porque Jesus ele não ficou ali: nunca mais coma fruto de ti, estou te amaldiçoando agora, seca a praga, vai, seca, em nome de... Quer dizer, Jesus não ia falar o nome de Jesus, né? Mas agora, seca. Não, ele falou uma vez, determinou, creu no coração, foi embora. No outro dia ele acabou enxergando. E é isso que o missionário vai explicar para a gente hoje, e eu vou explicar para você também. Só que antes tem uma coisinha aqui. Ele fala assim, ó: a fé nunca removeu montanhas. Durante séculos,
Milhares de pessoas têm encontrado inspiração nessa narrativa. Também foi deste relato que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou a célebre frase: a fé remove montanhas. Esses dias atrás, eu fui numa programação secular, e nessa programação secular a pessoa me chamou para o programa, né? Ô pastor, o senhor está aqui nos estúdios hoje e tal. Aí eu entrei. Ô pastor, a gente está precisando de oração, de Bíblia, e nada melhor que um pastor aqui no programa hoje para orar por nós, para dar uma palavra. E falou assim: porque o senhor sabe, né? A fé remove montanhas. Falei: caramba, por que a fé não remove montanhas? E você tem que cuidar com essas coisas que o pessoal inventa. Por exemplo, uma vez eu conheci um crente que falou para mim assim: ó, pastor, eu estou com essa enfermidade, mas a Bíblia diz que essa enfermidade é para a glória de Deus. Eu falei: essa enfermidade, sim, Jesus disse que a enfermidade é para a glória de Deus. Eu falei: não, você tem que examinar a Bíblia. Lá em João capítulo 11, quando a Marta e a Maria vieram pedir ajuda para Jesus, porque o Lázaro estava enfermo, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus. É diferente. Aí você vê que o Lázaro fica enfermo, ele vai a óbito, aí sepultam o Lázaro, mas ele chega lá, ele pede para tirar a pedra, o pessoal fez uma resistência para tirar a pedra, mas quando é removida a pedra do sepulcro, Jesus chama o Lázaro para fora numa determinação: Lázaro, vem para fora. Ele vem para fora e ali Jesus é glorificado, ou seja, houve a ressurreição. Então, a enfermidade não é para a glória de Deus, é para a glória de Deus quando a pessoa fica curada da enfermidade. Então ele não estava compreendendo. Tem pessoa que fala, por exemplo, uma pessoa me disse: pastor, como diz na Bíblia, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Eu falei: não sei onde é que você viu isso na Bíblia. Onde é que está escrito que Deus ajuda quem cedo madruga? Então tá, o assaltante acorda bem de manhãzinho cedo, Deus vai ajudar ele. Não, tem que cuidar essas coisas. Ou essa frase que muita gente fala assim: ó, esforça-te que eu te ajudarei. Eu quero que você me encontre onde é que está isso escrito na Bíblia, que eu vou me esforçar e Deus vai me ajudar. Não, peraí. Deus um dia ele disse para o Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Então daqui a pouco a gente começa a cunhar, começa a fabricar um monte de frases que não é bíblica, e começa a usar. Inclusive a fé remove montanhas. E o missionário explica aqui que a questão da fé não remove montanhas. Por quê? Eu entendo isso. Quem chegou hoje aqui na igreja e não verificou os parafusos da cadeira para sentar hoje? Levanta a mão quem não verificou. Parabéns, vocês sentaram pela fé. Quem hoje não verificou o motor do seu carro para ver se ia explodir até vir aqui? Você fez isso? Quem verificou o motor do ônibus hoje, que você disse: ô motorista, só um pouquinho, deixa eu verificar o motor do ônibus e os freios para ver se eu consigo ir até a igreja? Você fez isso? Não, você subiu no ônibus, não subiu? Pela fé natural, mas isso não vai te salvar no dia da doença. Isso não vai. Nós temos sim fé, mas a fé é natural. Então a fé, ela não vai remover esse obstáculo. A fé, ela não vai remover, porque essa fé nós temos. A fé bíblica, aquela que vem por ouvir a palavra de Deus, é essa que vai mudar a nossa história. E é essa que vai fazer você determinar. Deu para entender? Quem conseguiu entender o que eu estou falando? A gente faz um monte de coisa por fé. Quem já comeu a comida da sua esposa e não procurou veneno? Pastor, um dia eu procurei. Está feio o negócio aí. Mas você comeu por fé. Ela fez a comida, você não ficou lá cavocando. Vem cá, me traz aqui a validade da farinha. Eu quero saber a validade do extrato de tomate. Traz aqui. Caramba, está vencido, você quer me matar? Você não faz isso. Você vai para a garfada e come pela fé natural. Você não fica olhando para... Você vai e faz. Mas essa fé aí que eu estou falando, essa aí quando o diabo ataca, ela não vai funcionar. Então não é a fé que remove os problemas e as montanhas, os obstáculos que vão passar na nossa vida, tá? Você vai entender que fé que é. E outra, essa coisa de fé, você vai ver já daqui a pouco eu vou te explicar. Fé, as pessoas têm um monte de coisa. Aqui a gente come a vaca, lá na Índia o pessoal reza para ela. Tem fé na vaca ou não tem? Tem lugar, acho que é na Índia mesmo, que não deixa não mata os macacos. Os macacos, quando o macaco entra de casa e começa a comer a tua comida, ele diz assim: recebi a graça de Deus. Aqui entra um macaco na tua casa e começa a comer tuas coisas. Faz cocô lá em cima lá da tua pia. Eu queria... Você vai ver um macaco e ia comer um pedaço de pau na cabeça. Lá não, lá a fé deles é essa. Então fé, irmão, você tem que cuidar com a questão da fé. Fé, as pessoas têm um monte de coisa, tá? Então o que mais?
Então a fé não remove montanhas. Frase bonita, conhecida em todo mundo, crida e recitada por milhões de pessoas, até mesmo pelos inimigos da fé cristã. Frase que não aguenta o menor confronto com a Escritura, por ser mentirosa. Como eu falei você tem que cuidar com isso aqui. Que mais? O missionário explica que um dia ele chegou para os pastores e falou isso, que a fé não removia montanhas. Ele vai falar nesse parágrafo, e ele fala que os pastores ficam assustados. Aí ele começa o curso fé, ele começa a lição número 5, ali ó, ter fé em Deus. Vira a folha que agora eu vou te explicar. Agora a xiripoca vai chiar. Vamos lá. Jesus respondendo disse, a primeira coisa que ele disse para o Pedro, a resposta da figueira seca desde as raízes. Qual foi a primeira resposta de Jesus? Tende fé em Deus. Assim como João 14, versículo 13, põe para nós na tela, João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Lembra que eu falei que a palavra pedirdes, no verbo aiteo, ela ficou mal traduzida? Quem lembra? Em vez de pedir tem que ser? Aqui também, em Marcos 11, 22, ter fé em Deus, não é ter fé em Deus. Ter fé no Pai, no papai lá de cima. Como é que a Xuxa falava mesmo? No cara lá de cima. Não é isso. Ele falou assim, você tem que ter a fé do tipo de Deus. Fé igual a de Deus. Lembra o que ele fez? Lembra o que Jesus fez? Ele determinou, virou as costas e foi embora. Creu naquilo que ele disse. A mesma coisa que Deus ensina no início de tudo. O início de tudo foi assim. Gênesis capítulo 1, versículo 2. É isso aqui, é a fé igual a de Deus. É como se Jesus tivesse dito, eu imitei Deus. Com essa figueira eu imitei Deus. Mas como assim imitei Deus? Você tem que ter a fé do tipo de Deus. Está aqui, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. 3 coisas que podem acontecer na nossa vida. O casamento está deformado. Você pode ver a vida financeira, de vez em quando o bolso está vazio, e de vez em quando você sente a presença das trevas. Você vê o diabo na tua saúde, você vê o diabo num filho, você vê as trevas. Era assim que Deus pegou a terra, sem forma, deformada. Você vê que ela estava vazia e tinha trevas ainda. O que Deus ele fez? O que ele está ensinando Jesus para a gente hoje. Próximo versículo. E ele disse, haja luz, e houve luz. Tinha luz lá na terra? Não tinha. Então eu não posso. Quando eu quero ficar curado, e quando você quer receber a cura, ou qualquer coisa do gênero, prosperar, você não pode falar com a tua boca alinhado com aquilo que você está vendo. Você não pode fazer isso. Como é que você quer receber a cura? Falando da doença. Como é que você quer receber a prosperidade? Falando da miséria. Como é que você quer ser bem sucedido se você só fala da derrota que está acontecendo na tua vida? Não pode. Você tem que falar aquilo que você crê com o teu coração. Você tem que falar como Deus falou. Ele disse, haja luz. E aí a Bíblia diz, e houve luz. Olha o próximo versículo, que lindo. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Diga amém. Então Deus falou, e depois ele viu. Jesus, ele falou, os discípulos não entenderam nada, foram embora, só tinham escutado, mas no outro dia os discípulos, isso aí, é a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é aquela que você fala, crê naquilo que você fala, naquilo que você disse, e você esquece, falou e esqueceu. Para você aquilo ali já é. A figueira seca, ela já estava dentro de Jesus. A luz já existia dentro de Jesus. E Jesus, tanto Jesus quanto Deus, determinaram e viram aquilo que eles falaram. Se você for abrir agora em Hebreus 11, versículo 3. Está conseguindo acompanhar ou não? É a fé do tipo, não é a fé em Deus. Também é. Você vai ver que o missionário vai falar da fé em Deus. Mas eu procurei explicar para vocês isso aqui também. Ó. Pela fé bíblica, aquela que vem por ouvir e ouvir a palavra, Romanos 10, 17. Pela fé entendemos que os mundos, e você nunca vai receber nada se você não entender. Eu vejo que as pessoas de vez em quando estão meio distraídas. Então a pessoa não vai ficar muito tempo na igreja. Porque para você receber qualquer coisa, você tem que entender. Ó. Pela fé entendemos. A fé, ela só funciona para quem entende. Para quem não entende, não funciona. A pessoa se torna um religioso de igreja. Então pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Fala assim comigo, pela palavra de Deus foram criados.
Então você vê que aquilo que Deus falou é aquilo ali que foi criando. E aí a continuação fala assim, ó, de maneira que aquilo que se vê hoje não foi criado daquilo que é aparente. Então nada daquilo que Deus falou existia ainda. Só tornou existência depois que ele disse. Então a luz existia onde antes de tudo existir? Dentro dele. Aonde que a figueira estava seca? Dentro de Jesus. Então ele só liberou uma coisa que já existia dentro dele. E agora eu vou te dar um segredo. Parece aquele livro, né? O segredo. Eu vou te dar um segredo top. Por que tem gente que determina e funciona e tem gente que determina que não funciona? Agora você vai entender. Olha para mim. Escuta bem. Aqui está a letra A. Determino que essa doença vai embora, desapareça do meu corpo em nome de Jesus. Letra B. Eu determino que essa doença vai embora, que saia do meu corpo em nome de Jesus. Não foi igual? Foi ou não foi? Tá. Letra A, não acontece nada. Morre doente. Letra B, fica curado. Aí você coça a cabeça e diz assim, caramba, fizeram igual. Um fez igual ao outro. Os dois determinaram e até usaram o nome de Jesus. Só que a letra A, que não deu certo, ela determinou com a boca. Mas lá dentro dela, ele tinha mais ou menos esse pensamento. E se eu não ficar curado? E se isso aqui não der certo? E se por acaso essa determinação que eu estou fazendo não funcionar? Essa pessoa tinha muitas dúvidas. Então falou com a boca com fé, mas o coração estava cheio de dúvida. Esse aqui falou com a boca, mas acreditando dentro do coração que estava curado. Em outras palavras, esse aqui falou o que já existia. Esse aqui falou o que não existia. Falou só da boca, então não criou nada. Não criou cura, não criou saúde. Esse aqui conseguiu criar. Porque a Bíblia diz, de novo, ó, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê hoje, não veio daquilo que é aparente. Então fale comigo, primeiro, tem que existir dentro, para depois falar. Isso, então você tem que escutar a pregação, até você não ter dúvida que você está curado. Aí você pode determinar. Porque se você for determinar, duvidando, você cai em Tiago capítulo 1, versículo 6. Olha só o que acontece. Tiago 1, 6. Peça, mesma coisa, determine. Determine, porém, com fé, não duvidando. Escuta só. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar e é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Vamos acompanhar agora, ó. Letra A, lembra que não ficou curado e morreu doente? Letra B, lembra que ficou curado e recebeu a glória de Jesus, lembra? Letra A, determinou, foi no médico. Doutor, como é que tá? Olha, eu não tenho uma boa notícia para te dar, não. Aliás, primeira vez que ela foi no médico, tenho uma boa notícia para te dar. Você não sabe, você melhorou quase 100%. Você tinha 4 meses de vida, você vai ter mais agora. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Passou uns dias. E a pessoa está ali, aleluia, glória a Deus. Eu determinei, já começou a acontecer. Tá. A pessoa vai de novo no doutor. Doutor, e agora como é que está no próximo exame? Agora tem uma má notícia. Só tem mais 2 dias de vida. Não, estou só dando um exemplo. E a pessoa assim, ai, caramba, não deu certo. Ai, caramba, eu acho que eu falei errado alguma coisa. Tá, morreu doente. Aqui, determinou, foi no médico. Como é que está, doutor? Olha, tu nem sabe. Você tinha mais uns 3 meses de vida, você vai ter uns 10, 20 anos, você está curado. Obrigado, doutor. Passou um tempo, doutor, como é que está? Piorou e piorou muito. Você tem mais só 2 dias de vida, já vai se despedir dos familiares. Não, doutor, eu estou curado, o senhor falando ou não falando. Eu não mudo e eu não consigo, quando eu fecho os meus olhos, eu não consigo me enxergar de outra maneira. Eu já estou curada. Eu determinei, está determinado. Vira as costas, doutor, obrigado, hein? Mas e os teus 2 dias de vida? Doutor, isso é o que o senhor vê nos exames. Eu já estou curado dentro de mim. Vou embora. Tem diferença não? Tá, mas as 2 determinadas. 2 pessoas determinaram. Só que uma é levada pelo vento, a outra não. A pessoa, a letra B, que eu falei para você, ela acredita mais naquilo que fala do que naquilo que está acontecendo. Essa aqui, a letra A, ela acredita mais naquilo que está sentindo do que naquilo que ela falou. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. E a Bíblia diz, determine, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Ou seja, o que a pessoa fala, muda a qualquer hora. Se melhorou, aleluia. Se piorou, ai caramba.
E olha o que diz agora o próximo versículo 7, ó. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe, porque duvida. Pastor, então como é que tem que ser? Olha o que diz em Romanos 4, versículo 20. Romanos 4, 20. Quem está gostando? É benção ou não é benção isso aqui? Isso aqui é beabá de Bíblia. Isso aqui é a fé bíblica. Não é essa fé que você hoje sentou na cadeira por fé. Não, nada disso. É a fé bíblica. Olha só. E não duvidou, você está falando de Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Volta ao versículo 19, pregar o contrário hoje. Não enfraqueceu na fé, olha só. Não deu atenção para o seu corpo, pois já era amortecido, pois já era da idade de 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então Abraão, ele não se deixava levar por aquilo que sentia e nem por aquilo que via. Nem olhando para Sara não abalava, nem sentindo alguma coisa se abalava. Olha como é que o Abraão era. 21, pula, 21. Ó, estando... Não pode ser certo. Se você estiver certo, você não recebe. Você tem que estar certíssimo, não pode ter dúvida. Ó, estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Essa é a fé que Jesus tinha. Jesus determinou, virou as costas e foi embora. Pronto. Você tem que determinar, virar as costas e ir embora. Eu acredito mais no que eu digo do que naquilo que eu estou sentindo. Acredito mais no que eu digo do que naquilo que eu estou vendo. Acredito mais no que eu estou determinando do que nos outros estão me dizendo. Isso é a fé bíblica. E agora vem, pessoal. Não esqueça disso. Essa é a diferença. A dúvida, ela pode fazer você naufragar. Quando Pedro saltou do barco, ele estava com fé? Estava ou não estava? Estava. Quando ele deu 5, 6 passos e ele sentiu o vento, o que aconteceu com ele? Afundou. A fé te afunda. A fé te sustenta. A dúvida afunda. Olha, volta agora para o estudo aqui. Vamos lá. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, ou do tipo de Deus. E agora o missionário vai explicar isso aqui, ó. Tende fé em Deus. A nossa fé tem que estar só em Deus, né? Muitos creem em Deus e também em outras coisas. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, eu acredito em Deus. E no chá da tia Ana. Falei: no chá de quem? Da tia Ana. A tia Ana faz um chá que é tira e queda. Uma vez uma pessoa me disse assim, né? Pastor, né? Falo ou não falo? A pessoa assim: pastor, eu orei, eu determinei, tomei o remédio, fiquei curado. Aí você já não sabe mais o que é, né, irmão? O que curou? Eu orei, determinei, tomei o remédio, fiquei bem. Aí você já não sabe, né? A gente riu, nós entre os pastores, a gente deu risada e falou assim: tá, e aí, o que curou? Será que foi a determinação? Será que foi a queda? E disse: não. Então, alguns creem na sua igreja, né? Esses tempos atrás tinha até um slogan, não sei se continua ainda, porque eu não assisto televisão muito, mas tinha um slogan numa igreja que dizia assim, ó: eu sou a igreja, né? Fulano, da igreja tal, né? Você imagina você chegar para o diabo e dizer assim, ó: eu sou a igreja da graça. O diabo vai dizer: tá, e daí? Não foi a igreja que se entregou por você na cruz. Você lembra que o pessoal falava: eu sou a igreja? Isso não funciona. Você até pode, muitas vezes, fazer o quê? Você pode confiar naquela instituição, não é errado. Você confiar na instituição. Agora, você colocar fé que a instituição vai te curar, a instituição não te entregou na cruz. Não se entregou na cruz por você. E tem gente que tem essa fé na instituição. Você tem que cuidar. Uns têm fé na igreja, outros no pregador. Nossa, aquele pregador passou, eu fiquei até tremi. Isso é o ar-condicionado que pegou, irmão, nas costas. Você tem que cuidar, irmão. Você tem que tomar cuidado dessa coisa, irmão. O pregador, para não você dizer: ah, pastor, idolatra aquele pregador. Não, de vez em quando você se adapta com a pregação dele, que você entende melhor. É outra coisa. Por exemplo, tem gente que gosta: ah, pastor, tem gente, por exemplo, que viaja longe no domingo para vir aqui me escutar. Rio Pardo, Ribas do Rio Pardo, é assim, né? Eu sempre, porque lá no sul tem Ribas do Ribeiro. Por isso que eu sempre fico entre os dois. Parece o Elias e o Eliseu na Bíblia, que eu sempre... Aí e voltando, e tem gente que vem de corguinho: ah, eles estão se idolatrando o Senhor. Não é, de vez em quando se adapta com a mensagem daquele homem de Deus. Eu entendo melhor a palavra e a pessoa vai lá e escuta. Então não é idolatria. Mas tem gente que é apegado mesmo. Ele vai colocar a mão na minha cabeça, ai, vai perder a bênção. Não é assim. Olha só, então os empregadores, ouçam na Virgem Maria. Virgem Maria,
Está aqui, ó, uns na Virgem Maria, acredita, né? Outros em algum santo, outros no lugar especial. Pastor, aquele lugar lá é especial. Tudo bem, eu, por exemplo, como Jesus, da mesma forma que Jesus, eu gosto de orar no monte. É uma coisa que eu tenho. Jesus fazia isso e eu gosto de fazer isso. Por que eu gosto de me retirar, orar no monte? Num descampado. Não precisa nem ser um monte muito alto, mas um descampado. Eu fico mais à vontade até para orar. Sabe, eu gosto de ver, sabe, na hora que eu estou orando, eu ver a criação, a lua, as estrelas. Eu gosto de ir de noite, tá mais calmo, tá mais tranquilo. Depois que eu acabei tudo, eu vou lá orar. Eu gosto, mas não que eu coloco fé. Vamos dizer que eu estou com uma dificuldade muito grande, eu digo assim, ó, pega o cara e me leva no monte. Ah, não, não. Aí não é um lugar especial. Como eu disse, se eu puder, eu vou. Mas se não, eu oro em qualquer lugar. Então aqui mais agora que diz aqui, né? E há certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações a cemitérios para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu injustiçado e que segundo ela estaria operando milagres. É, né? Tem gente que faz isso. Mão, o morto vai te ajudar agora. Você tem que tomar cuidado. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, versículo 4, sobre os mortos, ó. Você quer saber um pouco sobre os mortos? Está aqui, ó. Ora, para aquele que acompanha os vivos ainda há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Olha essa aqui agora. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos já não sabem coisa alguma. Nem tampouco eles jamais têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E agora é forte, ó. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, foi junto com eles, e já não tem parte alguma do que se faz neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Diz que eles não têm mais parte alguma do que se faz, volta lá no finalzinho, já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo. Pastor, mas um dia eu vi meu pai e minha mãe. Não era. Eu te afirmo que não era. Mas então quem era? Chuta, né? Uma vez uma senhora, ela me pediu uma ajuda. Pastor, a minha mãe sempre aparece para mim de noite. E eu falei, o que a sua mãe fala? Ah, minha mãe fica me dizendo para mim ir junto com ela e tal. E eu falei assim, um dia a senhora experimenta, e a senhora não trata ela como sua mãe. A senhora chega e diz assim, ó, demônio, você está repreendido, você não aparece mais, sai da minha casa em nome de Jesus. Ai, pastor, vou falar assim com a minha mãe. Não é tua mãe, a senhora vai ver. Na hora, diz que a mãe dela apareceu no quarto, diz que ela pegou e soltou a pata. Disse, sai, demônio! Diz que na hora virou um bicho feio, desapareceu, nunca mais veio. É bíblico. Você tem que tomar cuidado. Não, pastor, eu vou lá colocar a mão naquele cara que morreu lá. Não, irmão, só quem pode fazer a obra é quem se entregou por você na cruz do Calvário. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Só Jesus, tá? Então voltando aqui, né? Então ele fala que o missionário, essas pessoas jamais conseguirão ter fé em Deus ou do tipo de Deus que eu expliquei, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, agora vem. E quem age desta maneira, além de não estar dando ouvidos a Deus, está praticando exatamente o que a Bíblia condena, idolatria, irmão, né? Que a pessoa que muitas vezes ela se apega à estátua. Eu vou falar para não falar a família de ninguém, vou falar da minha família. Um dia eu cheguei em casa, um familiar meu, para não falar quem é, quase falei agora, estava colando a cabeça do negócio que caiu no chão. Aí eu perguntei, o que você está fazendo aí? Ela disse, eu estou colando a cabeça do meu Deus. Eu falei, você está fazendo o quê? Colando a cabeça do meu Deus para voltar a adorar Ele. Eu falei, você está mal, hein? Eu falei, por que está mal? Você está precisando ajudar o teu Deus. Eu falei, quando eu fico mal, meu Deus me ajuda, mas eu não preciso ajudar Ele, por isso que Ele é Deus. Ela ficou me olhando assim com uma coisa, sai pra lá. Eu falei, cuidado, hein, cuidado. Aí eu fiz assim, ó, que eu ia derrubar nela. Isso, protege teu Deus aí. Eu falei, protege teu Deus aí, porque Ele não consegue se defender. Você vê que é uma ignorância, mas as pessoas de vez em quando se apegam a isso. É a fé das pessoas. Lembra que eu falei da vaca? Aqui, se a vaca cair, não, aqui a vaca vai pro brejo aqui, mano. Quem gosta de comer uma vaca bem feitinha, aquela costela, aquela ripa, né, aquela chuleta, rapaz, até acho que vou sair daqui hoje de noite, vou lá comer o lugar lá que o pessoal adora, nós mandamos para dentro aqui. Então você tem que tomar cuidado dessas coisas. Então a Bíblia diz assim, o estudo diz assim, a palavra de Deus nos informa que o que é a fé. A fé é o firme fundamento
Então a fé nunca vai ser. Eu explico isso incansavelmente sempre aonde eu vou e eu prego. A fé, pessoal, não é assim, ó. Eu vou ficar curado, pastor. Você não vai, isso é esperança. Pastor, a minha casa vai mudar. Isso aí não é fé, isso é esperança. Você tem que escutar a mensagem, a Bíblia, você tem que escutar a pregação, até você chegar ao ponto de dizer: a minha casa já é convertida. Você chega em casa, o cara está com um charuto na boca, com cachaça, olha para você e fala um palavrão: ó, vai não sei aonde, e você diz: a minha família já é salva. Enquanto você diz: a minha família vai se salvar, isso é esperança. Esperança fala de um dia, a fé fala agora. A fé, ela é a base, ela é o firme fundamento. E geralmente o alicerce, a base, não se enxerga. Então eu sempre digo: primeiro tem que ter dentro de você, aonde ninguém está vendo, bate no peito e diz assim: ó, eu já tenho a base. Isso, você já tem a base, você já tem o firme fundamento. Se você não tem a base, a construção não vai aparecer. Tenta construir uma casa, eu desafio você, tenta construir uma casa do telhado para baixo. Tenta você receber uma coisa sem ter fé antes. Você vai determinar, não vai acontecer nada. Tem que ter o firme fundamento, a base. Onde que a luz já existia? Dentro de Deus. Aonde que a figueira já estava seca? Dentro de Jesus. É isso, já tinha base. Depois é fácil a construção externa. A luz aparece, a figueira fica seca, você está curado. Pronto. A base. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que vai acontecer, mas dentro de você já aconteceu. E é a prova das coisas que não se veem. A prova é fácil de explicar. O advogado, ele reúne as provas para falar diante de um juiz. Então o juiz diz assim: ó, me prova que ele é absolvido, me prova que ele vai ser condenado, me prova, me mostra documento. Então teve uma vez que manifestou um demônio, o demônio não queria sair, eu disse: demônio, você tem que sair. Por que eu tenho que sair? Porque a Bíblia diz em Lucas 10:19, eu tive que explicar para o diabo. Lá diz: eis que isso vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Eu disse: e outra, você tem que sair também, porque a Bíblia Sagrada fala: e em meu nome expulsarão demônios. E eu fui explicando. E Jesus também lá no deserto: chega não, você vai ficar mais um pouco. E eu fui mostrando a prova, eu fui mostrando que eu tenho certeza que ele tem que sair. E ele tem que sair, acabou. E eu fui explicando para ele. Chega uma hora que ele disse: ai, deixa eu sair. E disse: pega agora, tudo que é teu, sai dessa mulher. Então você tem que ter a prova. Você tem que ter o documento para provar que você está fazendo aquilo ali. Porque como é que você alcança confiança e fé? Não é sabendo? É ou não é sabendo? Eu me lembro até hoje que uma vez foi um cara arrumar o chuveiro na minha casa lá em Estrela. O cara arrumou o chuveiro que está dando choque. Alguém já teve algum dia o seu chuveiro que estava choque? Quem já teve isso algum dia? Dá choque. Aí um dia o cara foi lá e arrumou, e ele disse assim: ó, pastor, está arrumado o chuveiro, pode meter a mão e ligar. Eu falei: eu estou fora, liga tu, falei. Aí ele foi lá e meteu a mão, ligou. Liga o senhor agora. Eu falei: liga de novo aí. O que eu estava pedindo para ele? Prova. Aí ele me explicou: não, pastor, é que assim, ó, tinha um fio que estava desligado da terra. Ele me explicou uma porção de coisa lá. Aí ele me convenceu, aí eu tive confiança. Bem assim a minha confiança. Isso eu estava de chinelo. Abri. A mesma coisa. Se você começa a conhecer muito a Bíblia, você tem certeza que a bênção já é sua. Certeza. E a prova daquilo que não se vê. Próximo. Quando damos ouvidos à palavra de Deus, aparece, como eu estava explicando, ó, aparece no nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela já é seu, não vai ser, já é. Então se você ainda tem esse pensamento: eu vou ficar curado, esquece, tem que melhorar um pouquinho mais de Bíblia aí. Isto é o que é fé. E esta é a fé que precisamos ter em Deus. E como eu disse, do tipo de Deus. Exato. Imitar Deus, né? Imitar Jesus. A nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Diga aleluia. Continuamos semana que vem. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Amém? Vamos colocar de pé. Então, não sei se você notou. Para você determinar qualquer coisa, primeiro você tem que ter a certeza dentro de você. Você tem que ter a certeza total. Eu não sei se você lembra, o pastor Michael prega com frequência isso aqui também na igreja.
Provérbios 23:7. Como imaginou na sua alma, assim é. Quem lembra? Então primeiro você tem que ter a imagem correta de você, depois você recebe. Segundo, lembra de 3 de João, versículo 2? Quem lembra de 3 de João 2? Ó, amado, desejo que você vá bem em todas as coisas. Aleluia, obrigado, Jesus. E que tenha saúde. Eu quero. Que mais? Assim como bem vai a tua alma. Porque de vez em quando eu quero que o meu externo esteja bem, a minha vida eu dê certo em tudo e que tenha saúde, mas a minha alma não está legal. Lá no fundo eu estou pensando assim, o Covid vai me matar. Vai matar mesmo. Estou falando sério. Você sabe que o pastor Mike está trabalhando, eu trabalho na Bandeirantes no SBT. Aí tem uma pessoa que foi contaminada na Band, né? Ela foi, ela contraiu o vírus. E foi internada e tudo. Aí todo mundo que trabalha lá foi meio que obrigado. Não, vocês vão ter que fazer o teste, tem que fazer o teste e coisa. Aí eu falei, pastores, amanhã a gente vai fazer o teste lá do Covid. Isso foi ontem, né? Amanhã a gente vai fazer o teste do Covid lá, todos nós aqui, para provar e para todo mundo que, né, enfim, que a gente não tem. Teve um pastor que me olhou assim, ó, teste? Hã? Falei, vamos lá fazer o teste. Amanhã vamos fazer o teste, que foi ontem, né? Aí a gente foi lá fazer o teste. E eu vi que ele tá meio assim, falei, não, pastor. E ainda que dê qualquer coisa, o senhor já está curado, porque nós não somos levados por qualquer vento. O vento não abala a gente está na convicção, na certeza. Só tem 2 tipos de pessoa, o que tem o vírus e que vai ficar curado, e o que não vai pegar. A gente foi fazer o vírus tá amarrado. A gente foi fazer o teste, a gente fez o teste, já saiu ontem, todo mundo negativo. Mas ninguém, graças a Deus, né? Aí esse pastor, ele falou assim, ó, aleluia, glória a Deus. Eu falei, graças a Deus. Irmão, graças a Deus que não deu nada, né? Porque a forma que ele gritou, aleluia, louvado seja. Porque na cabeça dele ele ia o quê? É isso, esse que é o nosso problema. E é pastor. Pregador. Mas eu vi que ele ficou muito feliz que não pegou nada. Então no fundo, na cabeça dele, se ele pegasse, irmão, ia ter que ser pela minha fé. Porque pela dele não ia rolar. E eu orei a Deus, nunca que ele pegue. Cuidado, hein, irmão? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque de vez em quando a gente determina só da boca para fora. A nossa alma não está legal. Por dentro a gente está com medo. Por dentro nós não somos pessoas firmes. Nós temos dúvida. O Pedro mostrou isso quando desceu do barco. Ele desceu, parecia um cara de fé. Ali na frente, ele estremeceu e afundou. Cuidado. Amém? Não seja levado pela dúvida. Fecha os teus olhos, vamos determinar. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por cada homem, por cada mulher que aqui estiveram agora nesta noite. E hoje nós entendemos o recado. Hoje nós entendemos a palavra. Senhor, o Senhor deixou na Bíblia Sagrada aquilo para nós imitarmos. O Senhor disse que nós somos a sua imagem conforme a nossa semelhança. E nós agora, nesse exato instante, nós determinamos. Assim como o Senhor disse, haja luz. Assim como Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. Assim como Paulo disse, levanta a direita sobre os teus pés. Assim como Pedro disse, Eneia, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e anda. Assim como Josué disse, lua, detente em Aijalon, e tu, sol, em Gibeão. Assim como esses homens determinaram, nós determinamos agora. É hora de você liberar agora a sua fé. É hora de você liberar agora o seu crer. É hora de você declarar agora sobre essa situação. Mas antes você tem que ter isso em mente. Você tem que ter dentro do seu coração que nada vai mudar. Você tem que ter isso. Eu falei e é isso que vai reger. Eu tenho autoridade. Sou eu que mando, sou eu que determino. Os sintomas não vão me dominar. Nem o que eu estou vendo, nem aquilo que eu estou sentindo, nem o que eu estou ouvindo. Eu estou certo, eu estou certíssimo que aquele que começa a boa obra, ele é fiel para finalizar. E assim como Jesus falou à figueira, virou as costas e foi embora. Da mesma forma agora, eu determino, e diga em volta aos altos comigo, eu não volto atrás. Isso, uma só determinação, e tudo começa a mudar na sua vida. Tudo começa a mudar na sua história. Os milagres começam a acontecer. O poder de Deus começa a entrar em ação. Os milagres de Deus entram em ação na sua vida. Você vai desencadear o poder de Deus sobre você agora. E eu determino agora, em nome de Jesus, esse homem que está com a próstata muito aumentada, vive acordando de noite para ir ao banheiro,
está sempre com dor, sempre queimação ao ir ao banheiro, pois eu digo agora, sai dessa próstata, em nome de Jesus. Essa pessoa que anda com inflamação na vesícula, e vomita, e passa mal, e tonteia, e fica ruim, sai daí, diabo, em nome de Jesus Cristo. Eu estou repreendendo agora essa doença autoimune do inferno, sai em nome de Jesus. Essa pessoa que coloca o pé no chão e sente na virilha como se fosse uma coisa apertando, é uma má circulação, uma coisa estranha. Essa pessoa está cheio das varizes nas pernas e dói bem na virilha, parece que tem uma coisa trancando entre a bacia e o fêmur. Pois eu digo, sai daí agora, em nome de Jesus Cristo. Se foi feito algum tipo de feitiço, se foi feito algum tipo de trabalho de macumbaria, para essa pessoa não ser feliz na vida, para não ir para frente, o negócio não dá certo, eu digo, chega, acabou o teu domínio, a partir de agora, força do demônio, sai daí câncer, sai daí cisto, quisto, mioma. Esta pessoa nos últimos dias tem sido tentada na mente. O diabo vem soprando, isso é câncer, isso é câncer, isso é câncer. Pois fale para o diabo agora, não é? E eu determino que todo mal, todo sintoma saia do meu corpo em nome de Jesus. Você ordena agora, você exige agora. Tinha pessoa que estava sendo tentada com isso na mente, o demônio dizendo que você ia morrer com isso, que hoje não, mas futuramente você ia morrer. Pois isso está paralisado. Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E demônio, você que também está falando na mente dessa pessoa que ela vai ficar cega, vai perder a visão, porque cada vez que essa pessoa acorda, o olho está turvo, não enxerga direito. Pois eu digo agora, sai da mente dessa pessoa, sai agora. Pensamento de suicídio, essa pessoa está com um pensamento ruim nos últimos dias, de abandonar tudo, de largar tudo. Sai daí, diabo, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar, e nós vamos agora liberar completamente a nossa fé. Eu quero que você agora exercite a sua fé, e já se imagine como você falou agora. Vai se imaginando como você disse, vai se imaginando agora como e exatamente o que você determinou. Vou liberar minha fé, solte a voz. Vou liberar minha fé, minha fé. vou liberar minha fé, Vou liberar minha fé. minha fé. Teu nome move o impossível, Teu nome move o impossível e torna o milagre real. e torna Isso, o milagre real. real. Solte a sua voz. Vou liberar minha fé. Liberar Determina. minha fé. Vou liberar minha fé. Vou liberar Minha fé. minha fé. Teu nome move o impossível, Teu nome move o impossível e torna e torna o milagre real. Aleluia. Diga em voz alta comigo, Senhor, a partir de agora eu não volto atrás daquilo que eu determinei. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus, o mais forte que você pode. Deus abençoe o pessoal.